Congênito. Estequiometria, dum, 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 Ô, gente, deixa eu só ver uma coisa aqui no livro de teoria. Deixa eu só confirmar o que eu vou falar agora. Ah, é isso mesmo. Olha só, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. Cálculo estequiométrico. A melhor maneira de acompanhar essa aula, gente, se você não quiser anotar, essa aula ela vai ser preparada a partir do que está na teoria, no livro de teoria. Se vocês depois pegarem a apostila de vocês de teoria, na página 45, tem aqui, ó, uma sequência de quadrinhos onde a gente vai estudar caso a caso os problemas de cálculo estequiométrico. Todos eles vão ser baseados nessa reação que está aqui em cima, tá? Então, sim, se você não quiser acompanhar na apostila teórica, não precisa. Mas saibam que isso aqui está na página 45 da teoria. Tá aqui. Bom, gente, o que é cálculo estequiométrico, né? De maneira geral. O cálculo estequiométrico são cálculos que a gente faz quando você está preocupado em estimar a quantidade de reagente e de produto que você vai usar. Quando eu falo em cálculo estequiométrico, a gente está falando de problemas quantitativos. Na estequiometria, não importa se eu sei que um ácido e uma base dá sal e água. Não é isso que é importante. O que importa é quanto de ácido e quanto de base eu preciso para reagir e formar, por exemplo, 1 quilo de sal. Então, as perguntas que vêm na estequiometria, elas são sempre relacionadas ou à quantidade de produto que você quer produzir, ou à quantidade de reagente que você precisa consumir. O nosso desafio é tornar a resolução de um problema de cálculo estequiométrico uma coisa extremamente passo a passo. Quanto mais mecanizado for o processo, menor é a chance de você errar, tá? Então, qual que é a ideia? Primeiro, a gente precisa aprender a abordar uma reação. Então, eu vou escrever aqui, ó. Vamos colocar a reação que a gente vai usar a aula inteira, basicamente. Reação. A reação que a gente vai usar é essa daqui, ó. Aqui, tá? Uma reação envolvendo gases, até é interessante que sejam gases para que a gente possa falar sobre a questão do volume e tal, né? E aí o que que acontece? O exercício ele tem sempre como é que eu posso dizer, um roteiro. É um roteiro. O exercício de cálculo estequiométrico é muito difícil você ver alguma coisa diferente. O cara começa contando uma história que envolve alguma reação química. Ah, tal reação aconteceu em 1900 e bolinha e foi fundamental para a humanidade, aquelas coisas. E na reação estão envolvidos reagentes e produtos. E aí o cara fala, vai te propor alguma coisa. Olha, eu quero produzir 1 tonelada de amônia. Para eu produzir 1 tonelada de amônia, quanto eu preciso usar de nitrogênio? Sempre assim a coisa. Antes da gente se preocupar com a pergunta do exercício, a gente precisa começar a entender que numa reação existem duas coisas que vão ser informadas para você. A coisa número um é o que reage e o que produz. A coisa número dois, que é para nós é importante, é a proporção em que isso ocorre. Lá, quando a gente estudou o modelo atômico no começo do ano, quando a gente falou sobre o modelo de Dalton, eu ressaltei que uma das coisas mais importantes que o Dalton fez para o átomo não foi falar sobre o átomo, foi falar sobre proporções. O Dalton já sabia que quando você quer produzir uma certa substância, a partir de, sei lá, de outros reagentes, existe um certo número mágico aqui, uma certa proporção
na qual você precisa combinar os caras. O Dalton, ele descobria essa proporção na raça. Ele ia fazendo o experimento várias vezes, até a hora que ele percebia, puta, a proporção é 5 gramas para 14. Só que a gente tem conhecimento suficiente para bater o olho na reação e descobrir a proporção. Então, a primeira coisa que se faz num problema de cálculo estequiométrico é descobrir a proporção. Depois que você descobre a proporção, acabou o problema, gente. O que o cara te perguntar, você responde. Bom, como é que a gente descobre essa proporção? Primeiro, você tem que garantir que a reação esteja balanceada. Então, vamos colocar aqui os coeficientes: 2, 3 e 1. Por que o balanceamento é importante? Porque o balanceamento garante uma outra lei da natureza, que é a conservação da massa. Quer dizer, se eu estou reagindo 3 quilos de reagente, meu produto tem que pesar 3 quilos. Né? O Dalton já dizia que numa reação não há desaparecimento nem aparecimento de átomos. Os átomos só vão se recombinando. Então, no momento que eu faço o balanceamento, o que eu estou garantindo é que isso aconteça, que átomos não se desapareçam. Uma vez que você fez o balanceamento, você acabou de ganhar de presente a proporção. Só que esta proporção não é a do Dalton. Porque a proporção do Dalton era uma proporção em massa. O Dalton falava assim: X gramas do fulano reagem com Y gramas do Beltrano. Essa proporção que a gente obtém, ela é chamada de proporção molar. Essa é a proporção molar. Só que, gente, qual que é a beleza da história? A gente, antes de entrar no cálculo estequiométrico, aprendemos o conceito de mol. E no conceito de mol, a gente aprendeu que eu posso pegar isso e transformar em grama. Ou seja, o balanceamento me dá uma proporção que pode ser convertida para massa. Então, aquilo que o Dalton demorava anos para descobrir, a gente faz num balanceamento tosco. Eu vou transformar a proporção molar em proporção mássica. Eu sei que esse nome fica esquisito, tá, gente? Proporção mássica, que é a proporção em massa. Como eu faço isso? Vai. Moléculas. Isso aí. Quanto que pesa um mol de nitrogênio, gente? De cabeça, vai. Vocês sabem. 28. Tá bom, gente? Ok, isso? 14 vezes 2, tá? 3 mols de hidrogênio. 6 gramas. Olha lá a proporção do Dalton. 28 para 6. Ou se quiser, 14 para 3. Ou 280 para 60. Muito bem. Isso vai produzir 2 mols de amônia. 34 gramas, tá? Cada mol de amônia pesa 17. Cada mol pesa 17. Então, 34. Aqui a gente observa a razão do balanceamento. Ó. Quando a gente balanceia, a gente garante a conservação da massa, gente. Então, ó, cuidado, porque eu não sei se aqui na sala tem esse tipo de aluno assim, mas é super normal para alguns alunos, quando a gente escreve assim, ó, 1 mol reage com 3 dando 2. Tem alguns alunos que olham para isso e falam assim, professor, tem uma coisa estranha. Como pode 1 mol mais 3 mols dar 2? O que a cabeça do aluno está pensando? Na lei da conservação. Mas a lei da conservação é a lei da conservação do quê? É da massa, não é do número de mols. Uma molécula pode reagir com 3 moléculas e produzir 2 moléculas? Sim, desde que todos os átomos estejam ali. Mas entendam, gente, esses números daqui não precisam coincidir com o daqui. Isso é muito importante frisar. Agora, se a massa não está coincidindo, aí tem problema.
Ou você balanceou errado, ou você calculou alguma massa errada. Verificar isso aí. Tá ok? Agora, tem uma outra proporção, gente. Tem uma outra proporção, que essa é mais importante quando se trata de gases. Lembra que a gente acabou de discutir que um gás, quando confinado num certo recipiente, dependendo da sua condição de pressão e de temperatura, vai ter um certo volume? Por exemplo, vamos imaginar que essa reação estivesse sendo feita toda ela na CNTP, tá? Que é a condição normal de temperatura e pressão. E a partir do balanceamento, eu descobri que a proporção em mols de hidrogênio para nitrogênio é de 1:3, não é? Beleza. Então vamos imaginar que nós colocássemos todo esse nitrogênio aqui, ó, 28 gramas, em um balão. Em um balão. Se você colocar esse nitrogênio todo na CNTP dentro de um balão, quanto vai medir esse balão em litros? 22,4 litros, que é o volume molar do gás. Então, se eu chegar para você e falar assim, por favor, vai lá no almoxarifado e enche para mim 22,4 litros de nitrogênio na CNTP. 22,4 litros de nitrogênio na CNTP contém 1 mol de moléculas. Ou, se você preferir, 22,4 litros de nitrogênio na CNTP contém 28 gramas. Tá. Se eu quiser reagir todo o gás que está aqui dentro com hidrogênio, eu vou precisar de quantos mols de hidrogênio? 3. Se eu quiser colocar esses 3 mols num balão na CNTP, qual vai ser o volume desse balão? Isso. Fala assim que é melhor, ó. Vocês estão percebendo que a proporção molar coincide com a proporção de volume? Ó, 1:3, 1:3. Essa proporção é chamada de volumétrica. Agora imagina o seguinte: eu vou misturar todo o nitrogênio que está aqui com o hidrogênio que está aqui. Mistura. Vou produzir amônia, não vou? Se eu pegar toda a amônia que eu produzi e colocar num balão na CNTP, esse balão vai medir quanto? Se eu pegar toda a amônia produzida, se eu pegar toda a amônia produzida e colocar aqui dentro, ela vai ter, tá? Isso é a proporção volumétrica. Professor, mas vai ser sempre 22,4? Não, não, não. Por que eu escolhi o 22,4? Porque eu escolhi na CNTP. Na CNTP. Pode ser qualquer condição. Sei lá, vai, imagina uma condição do Danilo de temperatura e pressão, onde 1 mol ocupe 10 litros. Se aqui fosse 10 litros, aqui seria 3 vezes 10 e aqui 2 vezes 10. Ah, é a condição cuiabana de temperatura e pressão, onde 1 mol vale 300 litros, de tão quente que está o bagulho. Aqui fica 300 litros, 3 vezes 300 litros, 2 vezes 300 litros. Por isso que a gente costuma, quando quer representar a proporção volumétrica, a gente representa assim, ó. V, 3V, 2V. Onde o que é o V? É o volume molar naquela condição do exercício, tá? É o volume molar naquela condição. Gente, por que eu estou escrevendo tudo isso?
Porque isso aqui é a primeira coisa que você tem que enxergar numa reação. Quando você estiver trabalhando na estequiometria com uma reação química, é interessante que você saiba que você pode enxergar a proporção em mol, ou em gramas, ou em volume, ok? Uma vez que você percebeu isso, é metade do caminho para conseguir acertar a questão. Por quê? Porque aí o exercício vai te propor alguma pergunta. E na proposição, vai acontecer sempre a mesma coisa. Ele vai te dar uma informação e te pedir alguma coisa. Ele vai falar assim: se eu usar 1 quilo de hidrogênio, informação, quantos litros de amônia eu produzo? Pergunta. Se eu utilizar 300 gramas de nitrogênio, informação, quantos mols de hidrogênio eu preciso também? Pergunta. Ou seja, ele está te dando o caminho para montar uma regra de três. O que que a gente precisa fazer? Selecionar o que o exercício pede e o que ele te dá de informação. Então, o que que nós vamos fazer a partir dessa situação? Eu vou pegar aqui uma análise, que são os exercícios, né? Na verdade, não é um exercício, são estudos de caso. De que tipos de regras de três o exercício pode te dar? Te perguntar. Porque uma coisa que muita gente não sabe ou não lembra é que quando você vai montar uma regra de três, pessoal, você não precisa relacionar necessariamente mol com mol. Você pode relacionar mol com grama, você pode relacionar volume com mol. Então, o desafio, na verdade, é olhar para o que o exercício está te dando e estabelecer qual é a melhor unidade para trabalhar na regra, tá? Vamos pegar aqui os exemplos que vocês vão entender o que eu estou falando. Ó, estudos de caso aqui. Caso número um. O caso número um, eu estou chamando na apostila de relação mol-mol. O que que é isso, né? Relação mol-mol. É uma regra de três onde o exercício vai te dar um número de mols e pedir para você calcular outro número de mols. Esses exercícios são considerados os mais fáceis que tem. Por quê? Você não vai ter que nem se dar o trabalho de transformar essas porcaria para grama. Se o exercício está te perguntando coisas em mols, tá tudo ótimo. Por exemplo, uma pergunta que ele faz aqui. Calcule o número de mols de amônia. Calcule o número de mols de amônia que são produzidos a partir de 1,5 mol de hidrogênio. Então veja, ele me deu a quantidade de hidrogênio e pediu a da amônia. Então, nesse ponto, o que que a gente faz? Você vai começar a montar a regra de três pela primeira linha, que eu chamo de linha da reação. O que que é a linha da reação, gente? É o que a reação está te contando. A reação está me contando que se eu usar 3 mols desse cara, de hidrogênio, eu vou produzir 2 mols de amônia. Isso é a linha da reação. A segunda linha é a linha que o problema está te propondo. A linha do exercício. Linha da questão. A questão ela está te perguntando o quê? Ela está me perguntando que quantos mols de amônia eu produzo se eu utilizar 1,5 mol de hidrogênio, tá? Esse é o processo. Você olha no enunciado, identifica a pergunta e a informação dada, e a partir da pergunta e da informação dada, você seleciona o que que você vai usar dessa tabela. Bom, se a regra de 3 é mol-mol, eu uso mol-mol. Se a regra de 3 fosse massa-mol, eu faria dessa forma. É uma questão da gente ir adequando a unidade do problema, tá? Outra coisa que eu preciso que vocês fiquem sempre atentos, tá, gente?
A gente, na hora da prova, é normal, até pela questão da gente estar lá no meio da prova, tá cansado, a gente muitas vezes já pega, vai fazendo a conta, multiplica em cruz, isola o N. A dica é a seguinte: antes de você fazer a conta, veja se você consegue perceber coisas desse tipo aqui, ó. O que está acontecendo aqui, ó? A quantidade de mol que ele quer usar é a metade do que a reação está me propondo, não é? Então esse número também tem que ser a metade. Concorda? Se você está usando metade do reagente, você vai produzir metade do produto. Quase sempre, não é sempre, quase sempre, os vestibulares colocam números que te permitem fazer essa conta mais rápida, tá? Menos o Enem. É, o Enem é doido de fazer umas contas muito foda. E o Enem, quando cobra estequiometria, ele sempre vai para o pior caso. Vai ter ser estequiometria com rendimento, com pureza. É sempre os casos mais chatinhos, tá? Estequiometria é um assunto. Tem alguns assuntos que eu sempre falo, ó. Se eu estivesse fazendo a prova e lesse, eu pulava na hora. Estequiometria é um deles. Leu, pula. Depois faz. Porque no TRI ela vai estar lá em cima, tá? É uma questão difícil. Outra questão que você provavelmente vai olhar e pular. Delta H. Que geralmente é questão de conta pra cacete, tá? Vamos ver o caso 2. Agora, gente, os casos são todos eles agora mudando as unidades. Quer ver, ó? O caso 2 eu estou chamando de relação massa-massa. Relação massa-massa. Por quê, professor? Porque agora eu vou fazer uma regra de 3 usando massas. Essa daqui é a mais comum, tá? Massa com massa. Vamos lá. Pergunta. A pergunta é: qual a massa de amônia produzida a partir de 7 gramas de nitrogênio? Massa de amônia produzida a partir de 7 gramas de nitrogênio. Tá. Então a minha regra de 3 agora, pessoal, ela é entre amônia e nitrogênio. E é aqui que começa a história de você resolver as questões rápidas. Se você olhar para a proporção, gente, é 1 para 3, ó. Desculpa, 1 para 2. Cada mol de nitrogênio é capaz de produzir 2 mols de amônia. No entanto, na hora de escrever a regra de 3, eu não vou escrever ela em mols. Eu já vou escrevê-la com as massas. Então eu vou escrever assim, ó. Cada 28 gramas de nitrogênio produzem 34 de amônia. Agora, o que que a questão está pedindo para a gente? A questão está pedindo o seguinte: olha, se eu for utilizar 7 gramas de nitrogênio, quanto de amônia eu produzo? Ó, eu coloquei números bem facinhos, tá, gente? Porque a ideia não é ficar complicando a conta, é que você entenda o processo. Daqui para cá, ó, caiu quantas vezes? 4 vezes. Então é como se você estivesse fazendo 1/4 da receita. Se você está fazendo 1/4 da receita, você vai produzir 1/4 do produto, né? Então, nesse caso, a massa vai dar 34 dividido por 4. 8,5, né? 8,25 G. Olha lá, olha lá. Não, tudo bem. Pelo menos você está tentando fazer com a mão, né? Eu nem assim, eu com a calculadora estava fazendo errado. Tá. E você viu que o Carlos está te vigiando, né? Cara, você colocou uma vírgula errada, ele já olhou, lá, já esticou o pescoção, falou, não, 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 não.
3. Volume, volume. Relação volume, volume. Gente, nesse tipo de situação, volume, volume, é importante ressaltar que a gente vai trabalhar com gás. Essa história de relacionar volume com número de mols, ou volume com condição de temperatura e pressão, gente, só serve para gás, tá? Então, verifica se na hora da prova todo mundo é gás, tá? Ó, a pergunta dele é: qual é o volume de nitrogênio necessário para consumir 11,2, desculpa, 112 litros de hidrogênio na CNTP? Então, pera lá. Vamos escrever aqui. Linha da reação e linha da questão. Quem tiver dificuldade de montar a regra de três, vai uma dica. Porque muitos alunos falam assim: ah, professor, o problema é você chegar na regra de três. Qual que é uma boa dica? Primeiro, monta, porque a regra de três ela vai ter sempre duas linhas, certo? Na segunda linha, é onde você tem a sua incógnita. A sugestão que eu te dou é, primeiro, monte a segunda linha. Porque a segunda linha, ela vai te dizer o que você precisa colocar na primeira. Então ele fala assim, e a segunda linha é basicamente a pergunta da questão. Ó, calcule o volume de nitrogênio. Então, ó, volume de nitrogênio para produzir, ou para produzir não, necessário para consumir 112 litros de H2. Quando você lê a pergunta e traduz ela numa linha de regra de três, automaticamente você já sabe o que você tem que pôr na linha de cima. O que que eu tenho que pôr na linha de cima aqui, ó? Volume de hidrogênio e aqui volume de nitrogênio. Então, como é uma regra de três feita a partir de volumes, por isso eu estou chamando de volume volume, tá? Aí eu vou lá na reação, tá na CNTP lá, né? Lá tá na CNTP. Então vamos lá. Na CNTP, a relação de volumes é de um de nitrogênio para 3 de hidrogênio. Então bota lá. 22,4, 3 vezes 22,4. 1 para 3. 1 para 3. Inclusive, nem precisava colocar o 22,4. Vocês percebem que o fato de você colocar 22,4 aqui, na hora de resolver a conta, não vai interferir? Porque o que importa é o 1 para 3, ó, tá? Ou seja, qual é a conclusão que a gente está chegando? Fazer uma relação volume-volume é muito parecido com fazer uma relação mol-mol, que a proporção é a mesma, tá? Aí fica assim, ó. Aí você pode fazer assim, ó. Se o número aqui do lado, ó, é 3 vezes menor que esse, tá vendo? Ó? O daqui é 3 vezes menor que esse. O daqui também tem que ser, tá? O volume de N2, ele é 112 dividido por 3, tá? Ó, percebam uma coisa, né? Do jeito que eu estou mostrando para vocês, qual que é a vantagem? Você vai resolver todo o problema de estequiometria com uma regra de três só. Mesmo quando tiver pureza, rendimento, do jeito que a gente está fazendo, a gente está construindo uma forma de raciocínio que não importa qual seja a pergunta, você vai resolver com uma regra de três só, tá? Ou seja, você vai ganhar tempo. Então você pode conseguir fazer aquele exercício que normalmente é foda do Enem, tá? Aqui vai dar. Diabinho da calculadora, fala. 37,33 litros. Assim?
Tudo bem, galera? 4. A partir da 4, a gente começa a entrar em relações onde, como é que eu posso dizer? Porque assim, até aqui, ó, eu estava relacionando massa com massa, volume com volume, mol com mol. Agora eu vou relacionar coisas diferentes. Massa com mol, volume com mol, tá? Nesse tipo de situação, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com as proporções aqui, tá? Então, vamos ler aqui, ó, na A4. Qual é a massa de amônia produzida a partir de 5 mols de nitrogênio? Então, relação massa mol. Olha lá, para quem tiver dificuldade de montar a regra de 3, monta primeiro a segunda linha, tá? Vamos ler a pergunta, ó. Qual a massa de amônia? Então é massa de amônia para não, para 5 mols de nitrogênio. Para 5 mols de nitrogênio, tá? Então a nossa regra de 3 ela é estabelecida entre a amônia e o nitrogênio. Tá? Aí o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, é nitrogênio amônia, né? Nitrogênio e amônia. O nitrogênio está para amônia, assim como um mol está para 2, assim como 28 está para 34. Só que agora eu vou mudar as unidades. Por quê? Eu quero que a quantidade de amônia apareça em massa e a quantidade de nitrogênio apareça em mols. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, e pego a proporção nitrogênio-amônia, mas o nitrogênio eu pego em mol e a amônia eu pego em gramas. Então, na hora de escrever a regra de 3, a primeira linha, você coloca as substâncias que você está relacionando na unidade que o exercício está pedindo. Isso vai te fazer resolver tudo com uma única regra. Então, eu ponho um mol aqui, ó. Aqui eu ponho um mol. Só que aqui, ao invés de eu colocar 2 mols, eu vou colocar 34 gramas. Por que que muitos alunos, eu não sei se é o caso de vocês, mas por que que muitos alunos reclamam de fazer muita regra de 3? Porque o aluno, ele só faz a regra de 3 mol com mol. Aí o que que ele faz? Ele vai fazer uma regra de 3 mol com mol, a amônia vai sair em mol. Aí ele tem que fazer uma outra regra de 3 para passar ela para grama. Então, a ideia é tentar evitar essas outras regrinhas de 3. Como que você evita essas outras regrinhas? Já colocando as substâncias exatamente nas unidades que o exercício está pedindo. Então, essas conversões você faz ali já, antes de vir para cá, tá? Ó, de 1 foi para 5. Então, a massa de amônia vai ter que ser 5 vezes maior que 340. Que 34, perdão, desculpa. M de amônia é igual a 5 vezes 34, que dá 170, né? 170. Depois que a gente pega o jeito, é bem de boa.
Eu vou fazer só mais dois casos, tá? E vou deixar os outros para a próxima aula, que eles são um pouquinho mais complexos. Eu vou fazer o 5 e o 6. O 5 é relação massa-volume. O 5, vou fazer aqui, vai. Eu vou deixar essa parte do quadro sem apagar, tá? Daí a gente vai usando ela aqui. 5, relação massa-volume. Ó, aqui ele pergunta o seguinte, na relação número 5. Qual a massa de amônia? Ó, já vou começar a montar a regra de três, ó. Qual a massa de amônia que eu vou produzir se eu utilizar 112 litros de, de hidrogênio na CNTP? O que que eu faço? Eu venho aqui no meu quadro de relações e relaciono amônia em massa com hidrogênio em volume. Então, por exemplo, eu não vou falar que 3 mol está para 2. Eu não vou falar que 6 gramas está para 34. Eu vou falar que 3 vezes 22,4 litros de hidrogênio, 3 vezes 22,4 litros de hidrogênio reagem para produzir a amônia em massa. Ó, a amônia eu vou pôr em massa. Já põe 34 aqui, ó. Tá? Eu já estou usando 112 litros aqui, o volume aqui. Ah, não sei. Estava tentando fazer de cabeça aqui. Vai ficar 112 vezes 34 sobre 3 vezes 22,4, ó. Ficou assim. O 112 com 22,4 dá para simplificar. Dá 5, tá? Acho que é 5, é. 34 vezes 5 dá 170 sobre 3. Fala, Milena. Você tá tentando fazer a cabeça? E aí, Carlos? Dá 50,666. O número da besta. Desculpa. E o meio besta? 333, né? O meio besta. Hum, É um tonto, é. E aí a última, gente, dessas basiconas, né? É a relação volume-mol. A sexta relação, volume-mol, tá? Então a gente conseguiu explorar todas as possibilidades de relações, tá? Volume-mol. Daí na semana que vem, quando a gente for fazer os outros, a gente vai colocar a questão do excesso, da pureza e do rendimento, tá? Ó, na relação volume-mol, ele fala assim: qual é o volume de hidrogênio? Então, deixa eu já colocar aqui, linha da questão. Linha da questão. Qual é o volume de hidrogênio necessário para consumir 5 mols de nitrogênio? 5 mols de nitrogênio. Como que fica essa linha aqui, gente? Vê aí.
Aqui eu vou colocar o hidrogênio em volume e o nitrogênio em mol. Então, ó, hidrogênio em volume, não, hidrogênio em volume, nitrogênio em mol, volume mol, tá? Então é 3 vezes 22,4 está para 1 mol, tá? Daqui para cá multiplica por 5, ó. Então o volume de hidrogênio vai ser 3 vezes 22,4 vezes 5. 22,4 vezes 5 dá 112. Vezes 3, 336 litros, tá? Beleza? Então é isso. Acabou. Na semana que vem a gente continua, tá? Se vocês quiserem completar os outros quadradinhos, também dá para fazer já, tá? Se vocês lembrarem. Tudo bem, pessoal de casa também? Com Deus, tá? Não, você acha que eu vou falar sobre isso? Pelo amor de Deus. Gente, como vocês gostam de chafurdar no lodo, né? O engraçado é que vocês ficam píssego com as coisas mais inúteis. A outra, não sei quem foi aqui que falou, ai, e aquele cara do cobre que pula o elétron pra lá? Foi, acho que foi você mesmo que falou, né? A exceção do octeto, do 3D9. Eu falei, vai tomar no cu, gente. Vai procurar o que fazer, mano. Vai carpir um lote. Olha lá, começou. A mitose da unha do caralho, não sei o quê. Ah, é, não é o celular não que tá afetando o QI das crianças, né? É o flúor na água.